Você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele está no controle. Não há acaso, não há azar. Ele dirige o seu destino. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é seu Pai, e Ele está dizendo: Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categórica e insofismavelmente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Há mais grãos de areia, há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo que nos impressiona, não, o micro também. Se você for hoje na sua casa, lá no quintal ou na varanda que tem uma planta, tire lá uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é tão complexa quanto a região metropolitana da Grande Campinas. Chegue em casa hoje, vá na geladeira, pega um ovo, quebre numa frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, que é uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que há em cada um dos nossos olhos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que nós somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão de milhões, de uma explosão, a mega explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso para você. Um pai caminhava pela rua com seu filho de 4 anos. Eu acho que todos vocês concordam comigo que as crianças parece que fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis.
Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Permaneceu em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta o ronco das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas e diz: filho, olha para cima. O menino olhou: está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem próximo e disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ih, papai, mas grande, muito grande. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem feitiço, não tem esse negócio de olho gordo. Você não precisa ter medo de sexta-feira 13. Você sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Quando você entende que Deus governa o universo, que Deus governa até uma folha que cai no outono, que nenhum pássaro, nenhum pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba e permita, você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele está no controle. Não há acaso, não há azar, ele dirige o seu destino. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a limitação do seu conhecimento, mas para você entender isso aqui, eu lhe daria um conselho, se é que posso. Tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida em Jó numa sentada só, você vai descobrir coisa maravilhosa. Você vai descobrir que Jó, ao longo do livro, fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. 3 coisas que ele fez. E você sabe disso, quando ele está machucado, quando ele está ferido, quando a gente está se sentindo injustiçado, sabe o que a gente faz? A gente fala, se defende, e às vezes quando a gente está sofrido demais, machucado demais, doído demais, a gente fala muita coisa sem entender. Quando Deus despeja a glória dele em cima de Jó, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender.